Capítulo 861. Infecção bacteriana. Sofong repetiu o método, liberando rapidamente Trieu Lui. Não se mexa, coopere, ou sofrerá dor. Liu Yimon puxou novamente a faca militar e a encostou no pescoço de Trieu Lui. Os lábios de Trieu Lui tremeram. Ele olhou para Liu Yimon e murmurou: estou amarrado assim, como posso me mexer? Pare de falar besteira. Liu Yimon curvou os lábios, guardou a faca e apertou o nó. Não vai nos soltar? Trieu Lui perguntou inocente. Está louco? Soltar vocês? Nem sonhe. Liu Yimon olhou furiosa. Vocês roubaram tanta carne salgada e suprimentos, acha que vou deixá-los ir? Muito improvável. O rosto de Trieu Lui endureceu. Então, o que querem fazer? Trieu Lui franziu a testa, confuso. Isso depende de Sofong. Liu Yimon olhou para ele. Sofong ergueu as sobrancelhas, avançou, agarrou o queixo de Trieu Lui e ordenou: abra a boca, mostre a língua. Nugo, o que você está fazendo? Trieu Lui sentiu dor e abriu a boca involuntariamente. Sofong franziu a testa, observando cuidadosamente a língua dele. Não tenho certeza. Van balançou a cabeça, achando estranho. Sofong, e aí? Yantanok perguntou curiosa. Nugo. Trieu Lui tentou fechar a boca, mas não conseguiu. A força de Sofong era grande demais. Ele está doente. Sofong disse de forma concisa, soltando-o com certo desgosto. O quê? As mulheres ficaram atonitas. Quis dizer louco? Não. Você que está doente, explique claramente. Trieu Lui gritou rígido. Liu Yimon olhou para Trieu Lui e assentiu. Sim, ele está doente. Ambos estão. Sofong sorriu e se virou para Trieu Lui. O que você quer? Não tenho interesse em você. O rosto de Trieu Lui mudou. A boca de Sofong se contraiu, ele revirou os olhos. Também não tenho interesse em você. Então, o que você quer? Trieu Lui olhou para o irmão. Claro que quero ver se você está doente. Sofong disse calmo, apertando seu queixo e forçando-o a abrir a boca. Ordenou friamente: mostre a língua. Nugo. Trieu Lui resistiu, mas a dor o forçou a obedecer. Sofong franziu a testa e o soltou. Cof. Trieu Lui tossiu e perguntou furioso: o que você viu? Sim, você está doente. Sofong assentiu. Acho que você que é doente. Trieu Lui revirou os olhos. Sofong disse calmo: soltem-nos. O quê? As mulheres ficaram atonitas. Por quê? Ainda não pagaram o preço. Liu Yimon perguntou. Porque estão doentes, não nos ameaçam mais, mantê-los aqui não é bom. Sofong explicou. Realmente doentes? Liu Yimon olhou para os irmãos. Estamos doentes? Os irmãos se olharam, confusos. Sem ameaça, significa que não viverão mais de 3 meses? Yantanok disse surpresa. Se não forem tratados, é provável. Sofong disse calmo. O rosto de Trieu Lui se contraiu, forçou um sorriso. Você é bom em assustar. Sim, estamos bem, como doentes. Trieu Lui sorriu com desdém. Sofong cruzou os braços e disse: vocês sentem fraqueza todas as noites, dores no corpo, sem energia, às vezes dor de estômago, e recentemente piorou. Você, como sabe? Os irmãos ficaram pálidos, porque esses sintomas realmente apareceram nos últimos 2 meses. Eu vejo suas línguas amarelas, mau hálito, gargantas infectadas com bolhas. Sofong explicou. Realmente doentes? Os irmãos se olharam, medo nos olhos. Que doença? Trieu Lui perguntou. Staphylococcus aureus. Sofong respondeu. Todos confusos. O que é isso? Van perguntou.
uma infecção bacteriana causada por estafilococo dourado. So Fong explicou. O rosto de Trieu Loi escureceu, tentou se acalmar, é fatal. Claro, sem tratamento mata. So Fong enfatizou. Ele pausou e continuou. Causa muitas doenças, como infecções respiratórias, abscessos locais, septicemia. Também pneumonia, abscessos de tecidos moles, infecções digestivas, enterite pseudomembranosa. So Fong acrescentou. Também leucemia, pericardite, endocardite. Tão assustador. Van tapou a boca. Assustada. As mulheres se afastaram dos irmãos. Leucemia. Os rostos dos irmãos mudaram. A leucemia, também chamada de septicemia, ocorre quando bactérias entram no sangue, crescem e produzem toxinas, causando infecção sistêmica aguda. Vocês dois são fracos, tigres de papel. So Fong fez uma pausa e disse, nem tigres de papel. So Fong franziu a testa e sinalizou, Mon, desamarre-os e leve-os embora. Capítulo 862, visitando Rei Yama para o chá. Ela rapidamente cortou a corda que prendia Zhao Lei, recuou alguns passos e disse, bom, vocês estão livres agora, vão embora logo. Sim, vão rápido, não vamos investigar o roubo de vocês. Yuan também acenou com urgência. A porta está ali, vão, não precisam de despedida. Su Feng inclinou o queixo em direção ao portão principal. Os irmãos Zhao se juntaram, trocaram olhares e perguntaram, Su Feng, se identificaste a doença, então sabes como curá-la, certo? Correto, diga-nos, talvez possa ser curada. Os olhos escuros de Zhao Lei brilharam, olhando para Su Feng com esperança. Claro que sei, isso precisa de medicamento antibacteriano, feito com esporos bacterianos, como a vancomicina. Su Feng revelou abertamente. Ah, só reconheço o esporo, o que são essas outras coisas? Zhao Lei ficou envergonhado. Queres dizer que na ilha não se pode tratar nossa doença? O rosto de Zhao Li ficou pior. Sim, só em hospital. Su Feng assentiu levemente. Muito bem, vão desistir da competição para tratar-se ou persistir à escolha de vocês. Sua voz ficou fria, mas lembrem disto, se ousarem nos provocar de novo, a consequência será assim. Dito isso, Su Feng ergueu o pé, levantou o bastão de madeira que Liu Limen havia jogado fora e o partiu com as mãos. Craque! Com um som agudo, o bastão grosso quebrou-se em duas partes. Clac! Os irmãos Zhao empalideceram, engolindo em seco. Na sala, os espectadores explodiram em comentários. Uau, Su Feng é tão bonito, quero ter filhos dele, uma ninhada inteira. Uma ninhada? O de cima deve ser um porco. Talvez. Su Feng é assustador, até Zhao o tolo ficou com medo. Talvez seja só blefe, mas a infecção por estafilococo dourado pode ser real, os irmãos Zhao já parecem doentes. Entenderam? Su Feng perguntou calmamente. Entendido, totalmente entendido. Os irmãos Zhao assentiram rapidamente, não entender significava perder a cabeça. Já. Zhao Lei, aterrorizado, virou-se e correu. Adeus. Zhao Li sorriu sem jeito, depois também correu. Cric! Liu Limen correu para fechar o portão, trancando os brutamontes no pátio. Despachados. Ela suspirou aliviada. Su Feng, só os assustou. Yuan perguntou em voz baixa. Su Feng beliscou de leve a bochecha macia da jovem, dizendo com ternura, claro que é verdade, senão, por que os deixaria ir? Difícil dizer, depende da próxima doença, se for grave podem ficar inválidos ou acamados para sempre, no pior caso irão tomar chá com o Rei Yama para falar da vida. Su Feng disse despreocupado. Que pena, eles aguentaram até agora. Nan Huil suspirou. Não sei se valorizam a vida, mas com sua condição, mesmo 3 meses a mais e seus corpos desabarão. Su Feng disse baixo. Então escolherão sair. Yuan perguntou.
Isso depende se valorizam mais a vida ou o dinheiro. Su Feng olhou para o portão de espinhos. Quem não é tolo escolherá a vida. Wu Qingdiu e riu. Su Feng, confessa, estudaste medicina em segredo? Até reconheces infecções. Yuan perguntou séria. Bem, aprendi na televisão. Os olhos de Su Feng vacilaram. Yuan franziu os lábios, olhando firme. Su Feng se recompôs, encarando-a, prestes a falar. Fechou a boca, engolindo as palavras. Hai, queres jogar Mahjong de novo? Yuan arregalou os olhos de brincadeira. Sim, ainda não joguei o suficiente. Liu Limen levantou a mão. Viciada em perder. Liu Liju olhou para a irmã. Liu Limen abraçou a cintura da irmã, brincando. Não perco tanto quanto tu. Meio quilo por 300 gramas. Liu Liju bateu na mão da irmã. O grupo subiu animado, decidindo disputar centenas de rodadas a mais. Enquanto isso, os irmãos Zhao saíram da cerca de espinhos, mas as palavras de Su Feng ainda ecoavam, escurecendo seus rostos. O que fazemos agora? Zhao Lei caiu contra uma árvore, faminto, sedento, exausto, com as palavras de Su Feng na mente. Realmente acreditas nele? Zhao Li perguntou sombrio. Zhao Li abriu a boca, depois de silêncio disse, é possível, talvez ele só queira forçar-nos a desistir. 30%. O rosto de Zhao Li escureceu enquanto se sentava. Murmurou, será que Su Feng exagerou? Talvez realmente tenhamos estafilococo, mas não tão terrível quanto ele disse. Queres apostar? Na tua vida ou que Su Feng mentiu? Zhao Lei perguntou. Talvez Su Feng tenha mentido, mas poderiam realmente vencer? Sobretudo sabendo que a cabana era do grupo dele, as chances diminuíam. Queres dizer desistir da competição? O rosto de Zhao Li se amargou. Não aceito, realmente não aceito. Zhao Lei apertou o punho. E se resistirmos mais um mês, meio mês, depois decidimos? Zhao Li deu uma palmada no ombro do irmão. Zhao Li levantou-se, o rosto mais relaxado. Não deve ser nada, nossos corpos ainda estão bem. Então vamos aguentar mais? Zhao Lei perguntou. Sim, aguentemos, caso contrário desistir agora é difícil de aceitar. Zhao Li respirou fundo, decidido. Capítulo 863, é sorte. Só Fong, amanhã vai colher seiva de bordo açucareiro. Van perguntou olhando o tabuleiro. Todos tinham jantado, agora jogavam juntos ludo. Sim, vou dar uma olhada. Só Fong assentiu. Van avisou, tome cuidado. Sim, senhora. Só Fong sorriu. Van riu doce, não se preocupe, os irmãos Zhao não ousam vir. Pensando bem, esta noite devemos sair da ilha Xuanhui. Nugutin Nuit apoiou o queixo e moveu uma peça. Nossas pernas são nossas, podemos ir quando quisermos. Só Fong falou calmo. Ir ou não te afeta muito, certo? Nugutin Nuit sorriu. Só Fong deu de ombros, era verdade. Gosto dessa confiança sua. Nugutin Nuit brincou. Van fez beicinho e olhou para ele. Não vou disputar homem contigo. Nugutin Nuit riu e tocou a cabeça dela. Van corou. Irmã Tin Nuit, o que diz? Não é verdade. Nugutin Nuit perguntou. Eu. Van abaixou a cabeça tímida. Não é. Nugutin Nuit perguntou séria. Só Fong, quer esposa? Se quiser eu trago. Sério? Os olhos de Só Fong brilharam. Claro, tenho milhares de fãs, pode escolher. Nugutin Nuit disse generosa. Isso não pode. Van interrompeu. Por quê? Nugutin Nuit olhou. Só não pode. Van gaguejou. Nugutin Nuit brincou, então apresento um namorado. Não preciso.
Van negou e olhou Só Fong de lado. Ah, irmã Tin Inuit, apresente para mim. Liu Ymon falou animada. Sem problema, não apenas alguns, até dezenas ou centenas. Nugu Tin Inuit riu e deu um tapinha no ombro. Ela não aguenta. Liu Y tu disse fria. Irmã, suspeito que insultas minha beleza. Liu Ymon disse zangada. Seja confiante, tire a palavra suspeito. Nugu Tin Inuit sorriu. Eu também quero. Yan Unok entrou. Yan Tanok bateu na cabeça dela. Não faça bagunça, ainda é pequena. Então você não é. Deveria achar um ou não casará. Nu Unok murmurou. Yan Tanok franziu os lábios, olhando, não casar. Venci. Só Fong colocou a última peça. Então sou segunda. Van olhou o tabuleiro. Liu Ymon disse, sou eu. Van sorriu. Quem perder vai ferver a água do banho. Certo. Liu Ymon aceitou. No fim Van venceu. Era inteligente e rápida. Entendi. Liu Ymon se levantou chateada com a pá. Só Fong. TV Jin terminou o jogo e olhou. A noite passou tranquila. Na manhã seguinte, Van a acenou. Cuidado no caminho, viagem segura. Entendi. Só Fong respondeu acenando. Ele e Liu Ymon seguiram o riacho para cima, caminhando rápido. Liu Ymon mordia um capim, com o arco na mão, feliz. Só Fong, como os irmãos Zhao pegaram estafilococo áureo? Perguntou curiosa. Talvez comeram algo sujo. Só Fong explicou, a bactéria é comum e causa doença. Ainda bem que te encontramos, senão seria ruim. Liu Ymon riu. Sim, tiveram sorte. Só Fong riu. Na verdade minha irmã e eu tivemos sorte ao te encontrar. Liu Ymon falou séria, senão, talvez já teríamos morrido na ilha Xuanhui. Só Fong sorriu, sua irmã sabe muito, não seja pessimista. É mesmo? Ela nem sabe bordo açucareiro ou árvore do pão. Liu Ymon murmurou. Há inúmeras plantas e animais do mundo, ninguém sabe todos. Só Fong disse firme. Você também não ousa dizer? Perguntou. Claro que não, um dia posso ver algo novo. Só Fong sorriu. Faz sentido. Liu Ymon assentiu. Vamos, antes de anoitecer precisamos chegar. Só Fong beliscou sua bochecha e correu adiante. O tempo passou, perto do anoitecer chegaram seguros ao bordo açucareiro. Só Fong olhou nos tubos de bambu. Como está? Liu Ymon perguntou. Bom, mais da metade cheio. Só Fong respondeu. Ele retirou o tubo e despejou seiva na jarra. SHHH. Parece muito. Liu Ymon disse feliz. Tire os outros também. Só Fong ordenou. Sim, senhor. Liu Ymon deixou o cesto e aceitou. Capítulo 864. Açúcar da árvore. Tudo aqui. Liu Yimen colocou o tubo de bambu de lado, a seiva foi despejada na panela de barro. Cheio. Su Feng sorriu e fechou a tampa. Vamos ferver em açúcar e levar. Liu Yimen tirou a panela de ferro do cesto. Sim, será mais conveniente. Su Feng assentiu e disse, mas primeiro, vamos cozinhar o jantar, comer bem antes de esperar o açúcar. Está bem, vou preparar o jantar. Liu Yimen tirou carne salgada e temperos. Entendido, vou esperar aqui. Liu Yimen respondeu. Su Feng foi para a floresta, os galhos próximos já tinham acabado então foi mais longe. Olhou para cima, através das folhas viu o céu, meia hora para escurecer. Preciso me apressar. Murmurou e acelerou. Liu Yimen usou um pau para limpar brasas, preparando espaço para o fogo. Lavou a carne salgada, raspando a superfície cinza.
O machado está com Su Feng. Colocou a carne limpa na panela de ferro. Desta vez só tinha o machado, precisava esperar para cortar. Sentou um pouco e fixou a panela de barro no galho. Vai entupir. Observou o tubo de bambu, hesitou, retirou e usou a flecha limpa para furar algumas vezes, depois recolocou. Entediada, reparou todos os tubos. O que está fazendo? Su Feng voltou com lenha, curioso. Nada, teme que os buracos fechassem, então furei de novo. Sorriu. Muito bem. Elogiou. Acendo o fogo, vou cortar a carne. Pegou o machado e foi ao riacho lavar. Su Feng riu, acendeu o fogo com habilidade. Logo ela voltou, esterilizou o machado no fogo, pôs água na panela, cortou carne e colocou. Clac! Logo ferveu, acrescentou verduras e gengibre. Após 15 minutos o ensopado quente estava pronto, simples e saboroso. Aqui, tigelas e haxiz. Su Feng entregou. Prove. Ela disse ansiosa. Está bem. Ele pegou o ensopado, comeu um pedaço. Ela olhou animada. Nada mal, melhorou. Seus olhos sorriram, polegar para cima. Sim, sou a cozinheira. Ela sorriu, comeu. Meia hora depois a panela estava vazia. Lavou com sabão, deixou no fogo secar. Pronto, continuemos. Colocou a panela. Su Feng despejou mais da metade da seiva de bordo. Crepitar. Ela pôs lenha, fogo forte. Mexer. Levantou a colher. Está bem. Sentou ao lado do fogo, olhando a panela. Crepitar. Cheira bem. Cheirou, a seiva fervendo soltava aroma amadeirado doce. Milímetro. Assentiu, mexeu, agora grossa, restava menos de 1/3. Agora era xarope, cheio de bolhas. O tempo passou, engrossou, restava 1/5. Difícil mexer, está bem? Perguntou. Sim. Ela levantou a panela, despejou o xarope grosso em casca de cocô. Dengue. Com som, tudo dentro. Rasparam restos. Espere esfriar e pronto. Su Feng colocou o cocô de lado. Ela esfregou as mãos. Quanto tempo esperar? Até meia-noite. Sorriu. Então provo na colher. Murmurou. Oh. Soprou e lambeu. Sloop. Seus olhos brilharam, muito doce, melhor que açúcar branco. Su Feng fez careta, viu ela lamber. Quer provar? Perguntou. Ah, não. Riu. Muito bom, não prova. Piscou. Deixa. Sorriu, de repente açúcar não tentava. Espere. Su Feng levou o cocô ao riacho. Mergulhou em água fria, corrente gelada esfriou. Tudo bem, não todo dia, só às vezes. Disse gentil. Liu Yimen surpresa suspirou, muito bom. O que? Ele olhou. Nada. Ela sorriu. Ele franziu a testa, virou. Rachado. Capítulo 865. Me abraça. Ela colocou o pedaço de cana na boca, primeiro mordiscando suavemente, depois mordendo forte até quebrar. Croc. Liu Ymmng cobriu a boca, o rosto cheio de satisfação, disse feliz, delicioso, doce mas não enjoativo. Nada mal. Sifon cortava lenha enquanto batia o açúcar, depois provou. Ele inclinou a cabeça e perguntou, quer mais? Liu Ymmng engoliu e balançou a cabeça, não, temo cáries. Está bem. Um sorriso brilhou em seus olhos, há pouco alguém roía pau sem parar, agora temia cáries? Envolva em pano, não suje. Ela avisou suavemente, embrulhou os restos de cocô e colocou no cesto. Vendo seu rosto cansado, ele disse gentilmente, cansada? Lave-se e descanse cedo. Estou bem,
mas preciso escovar os dentes, sinto açúcar preso. Empurrou os dentes com a língua, pegou o kit de higiene e foi ao riacho. Meia hora depois, embora tivesse dito que não tinha sono, já dormia sob o pano. Ronco. Ele riu, ajeitou a manta. Sentou, olhou o fogo, não tinha sono. O tempo passou, tudo em silêncio, só água e insetos. Uma tela virtual apareceu, mostrando 19. O sistema soou. Jim, marca de 7 dias, pacote primário obtido. Ah! Hora de abrir presente. Seu espírito se animou, 7 dias haviam passado. Vamos ver. Murmurou e ordenou, abrir pacote. Jim, pacote de experiência em confeitaria, primário. Jim, pacote de experiência em pintura, primário. Jim, pacote de memória fotográfica, primário. Nada mal. Murmurou. Mais de 10 minutos depois, deitado, ordenou, abrir pacote de confeitaria. Dor de cabeça, textos, imagens, vídeos entraram, cheios de receitas. Franziu o senho, achou que logo acabaria, mas 5 minutos se passaram. Suportou. Depois de 5 minutos, a dor cessou. Difícil. Sussurrou, organizou o saber. Meia hora depois, abriu os olhos, havia inúmeras receitas. Abrir confeitaria não seria ruim. Riu. Surpreso, olhou Liu YMNG dormindo, será que o confundiu com Liu Y Tu? Esperou e ordenou, abrir pacote de pintura. Jim, transferindo experiência. A dor voltou, saber entrou, textos, vídeos, imagens. Manteve calma, 6 minutos depois acabou. Uf! Suspirou, organizou. Aquarela, esboço, tinta, olhos surgiram. Querem que eu vire artista? Sua boca tremeu, no mato só esboço serve. O sistema fica artístico. Sorriu, ordenou, abrir memória fotográfica. Jim, transferindo. Fechou os olhos, sem dor, só calor e coceira nos olhos. Resistiu esfregar, esperou. A coceira ficou, depois calor na cabeça, como transformação. Mais de 10 minutos depois, com Jim, tudo sumiu. Como nome, visto não se esquece. Abriu os olhos, murmurou, direto. Mas é maior ganho. Sorriu, animado, se tivesse na escola, superaria até a estudiosa. Ah, este pacote é bom. Sorriu, olhou Liu YMNG, dormiu. Noite calma, estrelas. Ela se assustou, rosto corado, percebeu que estava em seus braços. Me apoiei, ou ele me abraçou. Sussurrou tímida. O fogo ainda ardia, iluminando seu rosto. Talvez não fui eu. Murmurou, olhou fixo, ficou absorta. Assustada, recuou, nervosa. Ah, preciso banheiro. Ah. Ele bocejou, sentou, pegou o lenho aceso, ergueu o queixo. Vá. Está bem. Respondeu, seguiu-o na floresta. Aqui está bom, me chame se precisar. Ele virou, apontou arbustos. Desviou o olhar, esperou, levantando tocha. Ruído. Logo voltou, cutucou sua cintura, pronto, vamos. Milímetro, dormir. Ele bocejou, guiou de volta ao riacho. Capítulo 866. Isto é sério? Ah! Zhang Quan levantou-se da cama, lavou o rosto com água clara para acordar. Virou-se, chutou o saco de dormir do filho e gritou, acorda, não durmas mais, o sol já está no teu traseiro. Dormir mais? Por que acordar tão cedo? Zanzi virou-se, cobrindo-se com o saco de dormir. Pare de falar bobagens, hoje devemos caçar javalis, levanta-te já. Zhang Quan gritou irritado. Caçar o quê? Caçar javalis. Zanzi congelou, depois sentou-se, esfregou os olhos e encarou o pai. Sim, caçar javalis.
Zhang Quan assentiu firme. Zanzi saiu apressado do saco, surpreso. Não, pai, ainda estás meio a dormir? Por que falar disparates? Zhang Quan bateu na cabeça do filho, repreendeu, sem respeito. Como ousas falar assim com teu pai? Eu não disse nada errado. Zanzi franziu os lábios, disse com cuidado, pai, javalis são perigosos demais, um erro e podemos perder a vida. O que disseste? Não confias no teu pai? Zhang Quan franziu o senho. Zanzi murmurou, não dá para confiar. O que disseste? Zhang Quan semicerrando os olhos, voz ameaçadora. Nada. Zanzi calou-se. Está bem, eu vou. Zanzi assentiu rápido e correu. Ler livros faz tua coragem tão pequena quanto um gato. Zhang Quan murmurou. Chamou, rapaz, para de reclamar, anima-te. Entendi. Zanzi encolheu o pescoço, obediente lavou-se e escovou, sabia que hoje não podia escapar da caça. Depois de lavar-se, cozinhou o café da manhã, olhando o pai ocupado com corda e machado. 20 minutos depois, a sopa quente de ervas estava pronta. Pai, o que estás fazendo? Vem comer. Zanzi chamou. Entendi. Zhang Quan respondeu distraído. Ele largou o machado, pegou um grande arco tão alto quanto ele. Zhang Quan satisfeito, apoiou o arco no ombro, perguntou, o quê? Problema? Zanzi ficou calado, gritando por dentro. Um arco enorme assim, quem poderia puxar? E a corda feita de casca, grossa como 2 dedos. Pai, não brinques, este arco é demais, até atirar em javalis é difícil. Respirou fundo, tentando ficar calmo. Zhang Quan encarou-o, repreendeu, estás a questionar-me. Não, só digo a verdade. Zanzi explicou. Chega de falar, hoje vais ver quão forte é teu pai. Zhang Quan encostou o arco de lado, sentou junto ao fogo e comeu sopa. Pai, podes mesmo puxar? Zanzi perguntou. Não tens tu? E embora pareça fraco, minha força é muito maior que a tua. Zhang Quan respondeu calmo. Queres dizer que 2 puxam juntos? Zanzi surpreendeu-se. Sim, algum problema? Zhang Quan parou de comer, olhou, pai. Franziu a testa, puxou a orelha do filho, repreendeu, minha mente está clara, não estou senil. TSS. Zanzi chiou, ainda insistiu, isto não é realista, este arco não pode matar javalis. Que sabes tu? Sem tentar como ter certeza. Zhang Quan disse, ainda queres carne? Quero carne, mas... Zanzi hesitou, depois disse, este arco é grande demais, não pode matar javalis. Chega, caçarei sozinho, não preciso de ti. Zhang Quan soltou, continuou a comer. Come rápido, frio é pior. Disse. Está bem. Zanzi assentiu. O café terminou em menos de 10 minutos, as ervas acabaram, só restou meia panela de caldo. Deixa. Zhang Quan largou a tigela, ainda sem estar cheio. Levantou-se, pegou o machado e o arco, apanhou 2 paus de mais de 1 metro, afiou-os para fazer flechas. Pai, vais mesmo? Zanzi perguntou. Fica aqui. Zhang Quan carregou o arco, foi em direção ao pântano. Tão teimoso como sempre. Zanzi suspirou, correu atrás, espera por mim. Zhang Quan afastou-o com a mão, depois entregou-lhe o machado. Pai, se houver perigo, corre logo, está bem. Zanzi aconselhou. Sim, não sou tolo, se falhar vou correr. Zhang Quan respondeu. Não tolo, mas também não muito melhor. Zanzi murmurou. O que disseste? Zhang Quan perguntou. Cof, cof, nada, vamos. Zanzi disse. Escuta, primeiro colocamos armadilhas, depois espantamos os javalis, por fim usamos o arco para atirar. Zhang Quan disse sério. Pode dar certo. Zanzi hesitou, parecia possível,
mas pensar no arco tão alto fazia o sucesso parecer baixo. Capítulo 867, Fofo 300 quilos. Por que está em cima de mim, M. Kabukis? Ela deslizou com cuidado do corpo de Sofong, ambos corando. Liu Ymon advertiu-se. Liu Ymon, controle-se. O que disse? Sofong abriu os olhos olhando a jovem cheia de energia. Ah, você acordou. Liu Ymon recuou. Um sorriso brilhou nos olhos dele. Brincou. Relaxe, ontem à noite não fiz nada com você. Cof, cof. O rosto dela endureceu. Está desconfortável? Ele sorriu. Não, muito bem. Ela se levantou apressada, corada. Vou lavar o rosto e preparar o café da manhã. Ele a viu fugir, sorriu lembrando como ela se agarrou nele à noite. Agora estava tímida. No riacho, Liu Ymon lavou o rosto com água fria. Liu Ymon, persista. Incentivou-se. A lenha não basta, vou buscar mais, não vagueie. A voz de Sofong chegou. Está bem, vá. Ela respondeu, aliviada. Depois lavou-se e ferveu água. Passados mais de 20 minutos, ele voltou com lenha. Vamos. Virou-se para o riacho. Ping-ping. A seiva enchia o bambu, levaria 2 dias. Em 2 dias voltamos, será suficiente. Murmurou. Em 2 dias voltamos. Perguntou. E se mosquitos ou formigas entrarem? Preocupou-se. Não, fique tranquila. Ele afirmou, havia enterrado ervas repelentes. Bom então. Ela disse alegre, café da manhã pronto, venha comer. Certo. Ele verificou os tubos e voltou ao fogo. Borbulha, borbulha. O ensopado fervia, ela mexeu e tirou a panela. Aqui. Serviu. Parece delicioso. Ele elogiou. Hai, adicionei erva doce. Van disse que dá cor e riqueza. Ela disse orgulhosa. Hai, coma mais. Sorriu. Ele assentiu. Sim, você também. Não posso comer muito, engordo. Ela disse inocente. Assim está perfeito, garotas com um pouco de carne são fofas. Riu. De novo com isso, não acredito. Ela repreendeu. Os espectadores inundaram comentários. É verdade? Não vou emagrecer, com 200 quilos ficarei mais fofa, alguém me quer? Eu 300 quilos, fofa XXXL. Com 300 quilos, até forte Sofong seria esmagado. 300 quilos, eu não consigo. Falo sério. Ele riu. Não ouço, não ouço. Ela fez beiço. Está bem, mais magra fica bonita. Ele brincou. O que a bonita diz é certo. Hai, isso gosto. Ela riu. Sim, bom. Ela assentiu. Meia hora depois, comeram e arrumaram. Apague o fogo, não cause incêndio. Ela disse e jogou água. Muito bem. Ele ergueu o polegar. Hai, vamos. Ela o puxou. Enquanto isso, pai e filhos entraram no pântano. Entendido. Zanzi respondeu atento. Zantoan apressou, mais rápido, precisamos voltar hoje à noite. Tempo curto, armar armadilhas e voltar é duro. Zanzi falou baixo. Sem tentar, como saber? Zantoan sério. Entendido. Ele suspirou, pensando, de fato, não desiste até o Rio Amarelo. O tempo passou, após 3 horas o sol queimava. Muito calor. Zanzi suava, jaqueta encharcada. Aguente, quase chegamos. Zantoan também encharcado. Pai, beba. Ele ofereceu panela com água fervida. Você primeiro. Ofegou. Já bebi, rápido. Ele insistiu. Glug glug. Zantoan bebeu, suspirou, confortável.
Devolveu a panela. Não mais? Aguenta? Perguntou. Tranquilo, muito bem. Ele riu batendo no peito. Pai, cuide-se. Aconselhou. Zantoan resmungou. Porque como sua mãe, tagarela, ande. Capítulo 868. Poderia causar dor de estômago. Besteira, anda logo, vamos rápido. Zanquan ajustou o arco longo no ombro e seguiu em frente. Milímetro. Zanzi não conseguiu convencê-lo mais, então o seguiu apressado. Depois de mais de meia hora, apareceu à frente um terreno firme, cercado por poucos pântanos, evitando o perigo de afundar. Ele olhou o chão tranquilo, sem rastros revirados, e deduziu, parece que ainda não chegaram. Javalis costumam rolar na lama para proteger a pele do sol e evitar picadas de mosquitos. O que fazemos agora? Zanzi estava nervoso, suor nas mãos. Se um javali aparecesse de repente seria assustador. Primeiro armamos armadilhas, só assim poderemos pegá-los e impedir que escapem. Zanquan pegou a corda e falou em voz baixa. Zanzi perguntou com dúvida, que tipo de armadilha? Zanquan respondeu com firmeza, laços de corda, uma vez amarrados não fogem. A boca de Zanzi tremeu, aquela corda áspera conseguiria mesmo prender um javali. Não fica parado, vem ajudar logo. Zanquan instou sério. Já vou. Zanzi resignado levou o machado, foi ao caminho dos animais, por onde os javalis deviam passar, a grama lá estava pisoteada até sumir. Tec-tec, bom ouvir o farfalhar. Zanquan habilmente fez laços com a corda. Os dois trabalharam ocupados, em menos de 10 minutos, armaram 2 armadilhas no caminho, prendendo uma ponta na árvore. Clap, clap, clap. Zanquan bateu palmas e disse satisfeito. Pronto, trabalho concluído, agora esperamos o javali. Pai, tem certeza que ele vem hoje? Zanzi olhou o céu. O calor do dia já havia passado. Por que viria um javali? Não tenho certeza. Zanquan respondeu calmo. Zanzi ficou surpreso. Não esperava essa resposta. Será que o esforço de hoje seria em vão? Tem razão. Zanzi sorriu amargo. Vamos nos esconder. Zanquan acenou, levou o arco e se escondeu nos arbustos, segurando uma lança de madeira afiada pronto para atacar. Zanzi, nervoso e esperançoso, fixou os olhos no caminho, querendo que o javali aparecesse, mas também que não. Se viesse valeria o esforço, se não viesse estariam mais seguros. O tempo passou devagar, depois de mais de meia hora, as pernas ficaram dormentes de tanto agachar. Por que ainda não veio? Zanquan estava irritado, o estômago roncava. Zanzi sentou, esticou as pernas e sugeriu, e se pararmos por hoje? Se voltarmos agora, antes de escurecer não chegamos. Zanzi disse em voz baixa. Está bem, já sei, volte você primeiro, amanhã venha de novo. Zanquan acenou sem olhar para o filho. Ele acrescentou casual, eu vigio aqui. Os lábios de Zanzi tremeram, impotente com a teimosia do pai. Ainda não vai. Zanquan olhou sério. Deixe-me falar, jovens de agora hesitam em tudo, assim não chegam a nada. Zanquan pregou. Pai, antes você também não hesitou, largou os estudos para trabalhar, e agora também não está bem. Zanzi murmurou. Moleque insolente, é assim que fala com o pai. Zanquan corou, irritado disse, faço tudo para o seu bem, entendeu? Sim, entendi. Zanzi encolheu o pescoço, obrigado a acompanhar. Na verdade, estavam fazendo esforço inútil, o sol já ia para o oeste, faltava pouco mais de 1 hora para escurecer. Parece que hoje foi em vão. Zanzi suspirou. O rosto de Zanquan corou, largou o arco, levantou-se e disse, chega de reclamação, rápido recolhe lenha. Entendi. Zanzi respondeu fraco, pegou um machado e procurou galhos caídos. Vendo o filho sair, Zanquan suspirou aliviado, mas o rosto mostrou decepção e descontentamento, seu corpo magro ainda mais esquálido. Quando isso vai acabar? Suspirou,
O corpo cada vez mais fraco, precisava de proteína e nutrição. Também se preocupava com a saúde do filho, por isso insistia em ficar. Quase 1 hora depois, caiu a noite, o céu escuro como coberto de pó. Zanzi voltou com um grande feixe de lenha, ofegante. Nada aconteceu, fique tranquilo. Zanzi esfregou as costas, dolorido. Dores nas costas. Zanquan franziu a testa. Não é nada, descanso e passa. Zanzi acenou, sentou sob a árvore e suspirou. Vou cozinhar o jantar. Zanquan apertou os lábios, cortou a corda da lenha, acendeu fogo com pedras e gravetos. Olhou a panela com pouca água, só dava para meia panela de verduras selvagens. As verduras recém-colhidas ainda tinham terra e sujeira. Pai, não lave, cozinhe direto. Zanzi suspirou resignado. Se lavassem, não teria água para cozinhar. Só pode ser assim. Zanquan se arrependeu, não pensou na água antes, agora onde arranjar mais? Sem opção, tirou a sujeira visível, cortou as raízes com barro. Ploc ploc. A água ferveu, Zanquan jogou as verduras. Pouco depois, a água ficou acinzentada. A boca de Zanquan tremeu. Isso ainda dá para comer? Poderia causar dor de estômago? Capítulo 869. Contribuir de bom grado força. Só Fong, o açúcar do bordo é delicioso. Fazemos mais para levar à cidade. Van colocou um pedaço de ensopado fumegante na tigela de So Fong. Sim, em alguns dias planejo outra viagem. So Fong sorriu. Ele e Liu Yimon voltaram à cabana antes do anoitecer. Felizmente nada ocorreu no acampamento nos últimos 2 dias. Todos estavam bem. So Fong, lembro muitos bordos ainda sem recolher seiva. Liu Yimon sussurrou. Podemos esperar, se colhemos tudo, depois precisamos ir sempre ou usar recipientes maiores. So Fong explicou. Por agora o açúcar de bordo era suficiente, o resto podia esperar. Certo, talvez tenhamos de ficar lá. Yantan Nok brincou. Não quero, lá só há cobras costal taipan, melhor não. Liu Yimon encolheu, lembrando-se do susto. Basta, está bom. So Fong disse suave. Se quiser mais eu cozinho. Van sorriu. Obrigada. Nugutin Inuit disse tímida. Não é difícil, também é um teste, irmã Tin Inuit é nossa primeira cobaia. Van riu. Nugutin Inuit brincou, estou disposta a contribuir força. Liu Yimon arrotou, ergueu a mão, eu também feliz em contribuir força. Sério, arrotar deve ser longe. Liu Yimon repreendeu. Sim, obedeço. Liu Yimon cobriu a boca, acenando rápido, cílios tremendo. O grupo riu. Yimon melhorou muito. So Fong disse alegre. Sim, antes não cozinhava, agora é nossa chefe. Nugutin Inuit suspirou. Isso admito, antes cozinhava como comida de porco. Liu Yimon assentiu, lembrando quando sua irmã salgou o ensopado 2 vezes, sabor ainda marcado. Irmã, você também provou minha comida. Liu Yimon olhou irritada, comida de porco era demais. Lábios de Liu Yimon tremeram, como golpeando o próprio pé. O arco dela também melhorou. Van disse. Sim, e seu peso também aumentou. Liu Yimon assentiu. Irmã, você também. Liu Yimon cutucou a cintura da irmã. Liu Yimon fechou a boca, noite não boa para discutir. Falando de arco, faz tempo sem treinar. So Fong disse. Ah, ultimamente muito ocupada. Liu Yimon murmurou. Todos olharam, ocupada mesmo. Ah! Liu Yimon riu, amanhã treinarei. Melhor, amanhã caçamos, carne salgada quase acabou. Van sugeriu. Boa ideia, quero caçar de novo. Liu Yimon ergueu a mão.
Liu Y tu conteve piada. Desde a ilha, quantas vezes pegou presa? Eu também. Yantanok concordou. Desde com Sofon suas flechas foram poucas. Querem mesmo ir? Sofon perguntou. Sim, amanhã livre. Liu Y Mon acenou rápido, temendo recusa. Sofon riu, assentiu. Certo, amanhã caçamos. Ótimo, desta vez pegarei presa. Liu Y Mon gritou animada. Soa familiar. Nungutin Inuit zombou. Liu Y Tu revirou os olhos. Acha que alguém acredita? Sim, acreditarão. Liu Y Mon insistiu. Perguntou, não é? Não. Todos responderam juntos. Chega de atuar. Liu Y Tu repreendeu sorrindo. Todos riram de novo. Depois, as irmãs Yan e Liu Y Tu desceram com tigelas. Vou fazer gelo. Liu Y Mon levou o recipiente preparando sopa de sagu, ocupada com gelo. Irmã Mon, acabou de comer, calma. Van disse. Está bem, fazer gelo leva tempo. Liu Y Mon respondeu. Certo. Van pensou, então pegou o açúcar de bordo, cortou, embrulhou em papel e pano, depois esmagou. Logo as irmãs Yan e Liu Y Tu voltaram, puseram tigelas na prateleira. Quase esqueci, aquela árvore deve florescer. Sofon murmurou. Açúcar de palmeira também é gostoso. Van disse. Açúcar de palmeira, o que é? Yandu perguntou curiosa. É cocô do mar. Nungutin Inuit respondeu. Cocô do mar, o que é? As irmãs Yan se olharam, primeira vez ouvindo. Cresce sob o mar. Yandu piscou curiosa. Não, também cresce em terra. Nungutin Inuit explicou. Entendi. Yandu assentiu, engolindo saliva, curiosa do sabor. Pode comer. Yandu olhos brilharam, engoliu de novo. Claro pode. Van assentiu, vou abrir. Ela levou o jarro pequeno. A cozinha, pegou lenha meio queimada, tostou resina, esperou amolecer e abriu com o machado. Capítulo 870. E se não desistirmos? Estas coisas foram temperadas com geleia e ficaram achatadas. Antes, ao fazer açúcar, usavam lâminas de bambu para prensar. Um pouco turvo, parece polpa de lixia. Nha lambeu os lábios. Dá-me os pauzinhos. Liu Y Tu pegou os pauzinhos. Obrigado. Nha aceitou educadamente. Ela pegou um pedaço de geleia, mastigou devagar, então seus olhos brilharam, rosto cheio de alegria, crocante e muito doce. Sim, delicioso. Yantanok também gostou, não resistiu e pegou mais. Mais tarde podemos colocar um pouco na sopa de sagu. Van sorriu. Eu, número 6800, vou ajudar. Nha encheu a boca de geleia, largou os pauzinhos e levantou para ajudar. Sofong e Tvidin desceram ao pátio para praticar como sempre. De noite, a ilha Uinuit estava escura, apenas algumas luzes. Perto do centro, pai e filho Trum estavam junto à fogueira, segurando machado e arco, rostos atentos. Pai, não aparecerão feras. Trum Chap encolheu o pescoço, apertando o machado. Difícil dizer. Truong Toan também nervoso, arrependido. Tudo escuro ao redor, zumbidos de mosquitos, sensação de perigo. Parece que esta noite devemos vigiar. Trung Chap suspirou, sem ousar dormir. Dorme primeiro, eu vigio. Trung Toan disse, tirando areia dos dentes. Pá. Cuspiu, murmurando, boca cheia de areia. Pai, dorme, eu vigio. Trung Chap balançou a cabeça. Bem, vigia. Trung Toan assentiu, largou o arco e deitou. Ais. Trung Chap sorriu amargamente, pôs lenha no fogo. À meia-noite acorda-me. Trung Toan lembrou. Estalos. A lenha estalou com faíscas.
Ronco. Estômago de Truong Chap roncou. Ai! Mordeu o lábio, segurando o ventre. O que houve? Truong Toan franziu. Um pouco de dor. Truong Chap dobrou-se. Gemeu, talvez jantar sujo. Ronco. Empalideceu, correu aos arbustos. Aonde vai? Truong Toan ergueu tocha. Ao banheiro, não venha. Truong Chap gritou. Ais. Quis ir mais longe, mas não deu. Plop. Truong Toan torceu a boca, sons estranhos e logo mau cheiro. Moleque, fede. Tapou o nariz. Raspar. Depois, Truong Chap saiu cambaleando, pálido. Está bem, por que tão pálido? Truong Toan perguntou. Não sei. Truong Chap murmurou, tonto. Senta. Truong Toan suspirou, sem água, filho devia aguentar. Ais. Truong Chap sentou, viu o pai preocupado, sorriu amargamente, melhor não jantar. Mas fome também dói. Truong Toan suspirou, vida difícil. Agora pior. Truong Chap apertou os lábios, boca seca, esperando orvalho. Basta, dorme, eu vigio. Truong Toan tocou sua testa, sem febre, aliviado. Azar. Truong Chap disse fraco, ainda incômodo mas melhor. Deitou, fechou olhos. Ronco. Estômago de novo. Ais. Sorriu amargamente, agora fome. Céus. Truong Toan torceu a boca, diarreia e fome? Olhou ao redor, só lama e ervas, nada comestível. Aguenta, amanhã vemos. Suspirou. Sim. Truong Chap fechou olhos, aguentando fome. Borbulho. Estômago rugiu. Abriu olhos ao pai. Não se preocupe, só fome. Truong Toan torceu a boca, verduras digeridas rápido. Jantar pouco, só um talo, parecia muito mas encolheu, poucas mordidas e acabou, sem gordura fome rápida. Ais. Truong Chap pensou em desistir. Perguntou, pai, podemos durar até o fim? Claro, deveria. Truong Toan hesitou. Se não, voltamos. Truong Chap sussurrou. Que bobagem, já aguentamos, só mais de 3 meses, não podemos desistir. Truong Toan repreendeu. Entendi. Truong Chap calou, só mais 100 dias, desistir agora não. Jamais desistir, ainda quero comprar casa, carro e viajar. Truong Toan resmungou. Capítulo 871, resolva você mesma. Ah! Sofong se alongou na biblioteca, hoje raramente acordou cedo. Sentou-se ao lado do riacho, lavou o rosto, deixando a confusão desaparecer. Tia! O malandro estava deitado, abanando o rabo com esperança. Cada vez mais parecido com um cachorro. O que é isso? Sofong se agachou, com a mão molhada acariciou sua cabeça. Tia! O malandro abanou mais o rabo, como se tivesse feito algo grande. Está bem, espere um pouco pela comida. Levantou-se, lavou as mãos e voltou para a cabana. Bom dia. Van estava na cama, atordoada, depois cumprimentou. Não dormiu bem? Sofong perguntou suavemente. Não vamos sair hoje. Van sorriu, levantou, calçou os sapatos e o abraçou. Boa menina. Sofong se surpreendeu, depois acariciou suavemente seu cabelo. O que foi? Nada, só quero te abraçar, como antes. Ela escondeu a cabeça em seu peito. Milímetro, abrace então. Ele riu, lembrando os dias do orfanato quando ela sempre corria para seu peito. Yan Unok esfregou os olhos ao acordar, olhou ao redor e o fixou com cara boba. Ele levou um dedo aos lábios, sinalizando silêncio. Ela piscou, assentiu e sentou tranquila. Logo Yan Unok também acordou, surpresa e um pouco invejosa. Um pouco de inveja.
O que está acontecendo? Murmurou. Ah! Liu Ypsilon virou, abriu os olhos e viu a garota abraçando sua cintura. Ela olhou, duvidando se ainda sonhava. Cof, cof. Alguém pigarreou, desconfortável. Bem, vou preparar o café da manhã, senão Mongia vai rir de nós. Van ancorado soltou. Bem. Ele riu sem jeito, apontando atrás dela. O que? Ela perguntou. Cof, cof. Liu Ypsilon sorriu maliciosa, tossiu. Van ficou rígida, virou e viu as garotas sentadas na cama, todas olhando. Ah, já acordadas, vou lavar o rosto. Forçou um riso, olhou para ele e desceu correndo. TSC TSC, de manhã cedo. Liu Ypsilon zombou. Ah! Ele riu, incapaz de explicar. Que vida invejável! Nugutin Inuit levantou, deu um tapinha no ombro dele. Ele ficou em silêncio. Seus lábios tremeram. Resolva você mesma. Yan Unok disse inocente. O que? Ele suspirou. Ó céus! Ele balançou a cabeça, foi até a estante, cortou carne salgada para o malandro. Jogou pela janela na grama. Malandro, café da manhã. Tiá. Correu, encontrou a carne e mastigou feliz perto da gaiola de coelhos. 10 minutos depois, a garota voltou com coisas para se lavar, bochechas ainda vermelhas. Por que não me avisou? Ela o repreendeu, olhando brava. Sem vergonha? Nem um pouco. Ele sorriu, abraçando-a de novo. Ele riu, olhando para a câmera, sabendo que milhares assistiam. Meia hora depois, o café quente estava na mesa. Uau, tão farto! Yan Unok exclamou. Sente-se logo. Van chamou, colocando tigelas e AX. Não vou ser educada. Liu Ypsilon puxou uma cadeira, tomou sopa com colher de madeira. Tão cedo e tão farto. Yan Tanok ficou surpresa, viu 3 pratos de carne, uma sopa, vegetais e doces. Você fez tudo isso? Nugutin Inuit perguntou. Não, Mongi ajudou. Van sorriu. MMM. Liu Ypsilon murmurou de boca cheia. Que esforço. Yan Tanok disse séria. Não é nada, sente-se. Liu Ypsilon engoliu e chamou. Só Fong, para onde caçar hoje? Van o cutucou com um pé. Ele prendeu o pé dela com o dele, sorrindo. Para montante, e podemos trazer seiva. Está bem, como quiser. Ela corou. Van, por que seu rosto está vermelho? Liu Ypsilon perguntou. Nada, talvez calor. Van riu. Calor? O clima está fresco. Liu Ypsilon olhou confusa. Coma. Liu Ypsilon olhou para a irmã, colocou carne em sua boca. MMM. Liu Ypsilon fez beicinho, ninguém entendeu suas palavras. Capítulo 872, não sinta muita falta de mim. A sorte não está ruim, parece que ainda podemos resistir. Zhao Lei riu. Diante dele, a panela de ferro cozinhava um frango selvagem, capturado naquela manhã enquanto procurava vegetais, um ganho inesperado. Mas sem sal e óleo, o sabor será muito pior. Zhao Li fez bico, mas ainda estava contente. Aceite, ter comida já é bom. Zhao Lei estalou os lábios, esfregando as mãos esperando o frango. Depois de um tempo, não pôde deixar de perguntar, já deve estar pronto, certo? Não, cozinhe mais, senão não ficarei tranquilo. Zhao Li disse em voz baixa. O que há para se preocupar? Zhao Lei fez bico de novo. Animais selvagens podem carregar germes, se não cozinhar bem, o resultado é problema, igual a nós agora. Zhao Li olhou para o irmão, era conhecimento básico de sobrevivência. Entendido, alimente mais o fogo. Zhao Lei cutucou as chamas com um pau. Zhao Li parou, depois ficou pensativo.
Ei, no que está pensando? Zhao Lei franziu a testa, acenando a mão na frente dele. Zhao Li voltou a si, olhou para o frango fervendo e sussurrou: estou pensando, realmente queremos continuar persistindo. Se for leucemia, em casos graves precisa amputar. Zhao Li falou seriamente. Amputar. O rosto de Zhao Lei mudou, imaginando perder membros, recuando de medo, dinheiro não compra um corpo inteiro. Ele abriu a boca e perguntou, qual a chance? Não sou médico, como poderia saber? Zhao Li respondeu impotente. Ele fez uma pausa e perguntou, ultimamente sente algum desconforto? Ainda o mesmo. Zhao Lei disse friamente. Explicou brevemente, meia-noite inquieto, dor nas pernas, às vezes náusea, de repente sem apetite. Não está melhor. Zhao Lei fez bico, seu corpo já mostrava sinais. Mais 3 meses, espero que possamos resistir até o fim. Zhao Li olhou para o irmão, ambos com rostos relutantes. Zhao Lei baixou a cabeça para a panela, de repente sem apetite, suspirou. Se o que Só Fong disse for verdade, 3 meses não é pouco. Quer desistir? Zhao Li franziu a testa. Só temo que no fim tudo seja em vão, então. O tom de Zhao Lei era calmo, já não agressivo. Mas desistir assim, não aceito. Zhao Li disse firme. Está bem. Zhao Li assentiu. Ronk ronk. Seus estômagos roncavam juntos. Arrancaram asas e coxas, sopraram e devoraram. Em menos de 10 minutos, até a sopa e a pele acabaram, restando apenas ossos queimados. TSK TSK TSK. Zhao Lei usou um graveto para limpar os dentes, ainda insatisfeito. Vamos procurar outro lugar, o jantar ainda não está garantido. Zhao Li levantou-se, guardou a panela no saco, roubada antes de Só Fong. Não voltaremos hoje à noite? Zhao Lei perguntou duvidoso. Zhao Li pensou, depois mudou o assunto. Que tal irmos ao bosque de bambu? Bosque de bambu? Não estão lá Shenshihai e Urso Negro? Zhao Lei escureceu. Falar é fácil, mas a realidade é cruel. Com nosso estado, como pegar um cervo? Zhao Lei não confiava. Zhao Li se irritou. Se não tentarmos, como saber? Talvez a sorte ajude. Então vamos tentar. Zhao Lei se animou. Vamos. Zhao Li carregou o saco nas costas. Vamos. Zhao Lei levantou-se rápido, pegou a faca e seguiu. Em outro lugar, Van estava arrumando itens necessários. Pouco interesse. Tai Vidin assentiu, preferia treinar artes marciais a caçar. Sim, vão vocês, eu com a irmã Vidin cuidamos da casa. Yan Yunok disse inocente, sem intenção de caçar. Só vocês duas, não tem problema? Van perguntou preocupada. Fique tranquila, nada acontecerá, ainda temos o imprudente. Yan Yunok acenou. Teia teia. O imprudente se apoiou na perna de Só Fong, balançando a cauda. Enquanto não sairmos da cerca, não haverá perigo. Só Fong falou suavemente, a maior ameaça agora eram outros competidores. Mas segundo informações de Nugutin Inuit, ninguém havia vencido Tai Vidin. Irmã, cuidado lá fora, não se afaste de Só Fong. Yan Yunok alertou. Entendi. Yan Tanok sorriu e assentiu. Pronto. Só Fong. Perguntou suavemente. Quase, traga o sabonete. Van respondeu enquanto ainda arrumava. Mais de 10 minutos depois, a garota parou satisfeita, deixando a cesta de Só Fong cheia. Muito familiar. Só Fong riu, depois carregou facilmente a cesta. Ele se virou para Tai Vidin e Yan Yunok, falou calorosamente, o esconderijo fica com vocês. Sim, fiquem tranquilos. Yan Yunok assentiu obediente. Retornem vitoriosos. Tai Vidin disse calmamente. Sim. Só Fong sorriu, depois pegou a mão da garota e desceu. Vidin, estou indo,
não sinta muita falta de mim. Nugu Tinnui acenou enquanto caminhava. Não sentirei. Tai Vidin respondeu friamente, com um leve sorriso. Capítulo 873. Um pouco de verde na cabeça. Vá para o riacho oposto, desta vez dê uma volta maior. S. Fong apontou para outra margem, a rota era um semi-arco até o bordo de açúcar. Está bem, espero que desta vez possamos encontrar algo bom. Liu Ymng cantarolou suavemente, atravessando com cuidado pelas pedras. Nugu Tingyit franziu os lábios, atravessou também, puxou a mão de Liu Ymng e disse com sinceridade, não, você canta muito mal, deixe-me ensinar. Ah, só estava cantarolando por diversão. Liu Ymng riu. Não é tão simples, deve cantar doce o bastante para agradar Shan Shan. Nugu Tingyit respondeu séria. A menina fechou a boca, engolindo seu canto. Cuidado ao pisar. Alertou S. Fong sorrindo. Entendi. Respondeu Nugu Tingyit sem olhar. Sem saída, S. Fong aguiou, cortando cipós com a faca. Os 6 avançaram na mata, acompanhados por cantos. Não parecemos caçadores, mas sim excursionistas de primavera. Yantan NGC brincou. Ah, só falta uma pequena bandeira vermelha. Van riu. S. Fong, ali tem uma goiabeira. Gritou Liu Ymng, uma goiabeira? S. Fong se espantou, goiaba nesta ilha? Puxou a garota e logo viu. É uma goiabeira? Liu Ymng apontou para frutos verdes, aliviada pelo novo assunto. Sim, é goiabeira. Yantan NGC confirmou. Lembrou de caçadas com o pai onde havia goiabeiras. Van duvidou. Sério? Não parece com as do orfanato. Não, não é goiabeira. Afirmou S. Fong. De verdade? O que é então? Ambas se surpreenderam. É goiaba venenosa, chamada árvore expurga louca, da família Euphorbiaceae. Explicou ele. Pode crescer de 6 a 15 metros, folhas verdes escuras, ovais. Flores verdes pequenas, casca cinza, fruto do tamanho de um pêssego, verde ou amarelado. Goiaba venenosa? Nome estranho, chamada goiaba mas não é. Liu Ymng franziu a testa. Então o fruto é venenoso? Perguntou Yantan NGC, não sei. Negou Liu Ytu. É sim venenosa, toda a árvore. Disse S. Fong segurando sua mão. Sua seiva branca queima a pele como lepra, daí o nome. Advertiu. Até as folhas são tóxicas, a água da chuva pode ferir a pele. No chat ao vivo comentaram. Vende em vaso? Quero uma para meu ex, ele ama coisas verdes. Cruel, mas gostei, vou comprar para meu ex. Minha esposa adora verde, pedi um chapéu verde, Devo explicar a meu amigo o que significa chapéu verde. Melhor não, assim todos bem. Sim, a vida é mais fácil com um pouco de verde na cabeça. É tão assustador assim. Disse S. Fong. Não tenham tanto medo, evitem e nada acontece. Sorriu e continuou, esta árvore tem vantagens também. É ótima barreira de areia, suas raízes prendem-na contra ondas e ventos. Explicou. Entendi, mas ninguém iria a uma praia assim. Murmurou Liu Ytu. Talvez. Ele deu de ombros. Nugu Tingyit suspirou, esta ilha é perigosa. Sem S. Fong, talvez já tivesse comido a goiaba venenosa. Liu Ymng estremeceu. Então espere o resgate chegar a tempo. Brincou ele. Não ouso esperar à toa. Murmurou ela, S. Fong ainda é o mais confiável. Não deixe a equipe ouvir, podem te abandonar. Avisou Nugu Tingyit. Sim, sim. Revirou os olhos. Sabia que a irmã Tingyit é a melhor. Liu Ymng se agarrou a ela, esfregando a cabeça. Nugu Tingyit se arrepiou, gritando, coça demais,
pare. Não quero parar. Insistiu Liu YMNG, então vou contra-atacar. Ela assegurou e fez cócegas. Ah! Liu YMNG riu, implorando, perdoa-me, não ouso mais. Van An sorriu e lembrou, cuidado para não tropeçar em raízes ou pedras. Muito barulho. Murmurou Liu Tu. Capítulo 874. Sair sem olhar o almanaque. Finalmente a salvo. Liu YMNG suspirou de alívio, seus lábios se curvaram em um sorriso forçado. Estou com sede, venham beber água. Van atirou um tubo de bambu da cesta, removeu a rolha de madeira e entregou às duas garotas. Hai, obrigada pequena An. Nugu Tingit recebeu, não resistindo a apertar as bochechas macias da jovem. Plink. Bem melhor. Liu YMNG bebeu alguns goles de água de hortelã fresca, e a garganta se aliviou de imediato. Yantan NGC perguntou curiosa, S. Fong, como distinguir plantas venenosas? Na verdade as plantas venenosas são poucas, enquanto não tocar nem comer as desconhecidas, a chance de envenenamento é pequena. Disse S. Fong suavemente. Ele olhou para Liu Tu e continuou, os padrões de julgamento às vezes falham. Mas existe um método que pode ser 100% certo para saber se é venenosa. S. Fong disse seriamente. Que método? Liu Tu se surpreendeu, ele não tinha acabado de dizer que não havia? Como de repente sim? Basta provar e saberá. S. Fong provocou com um sorriso torto. Os lábios de Liu Tu tremeram, não deveria ter esperado nada. Então a pessoa já estaria morta, venenosa ou não importa mais. Liu YMNG não pôde deixar de revirar os olhos, tinha ouvido tão atentamente e esse foi o resultado. Não leve tão a sério. Nugu Tingit beliscou as bochechas de Yantan NGC. Seu rosto corou na hora, baixou a cabeça e respondeu suavemente, entendido. Em resumo é só ter cuidado, além disso é raro encontrar plantas venenosas. S. Fong riu. S. Fong, plantas com espinhos têm veneno? Perguntou de novo Liu YMNG, algumas têm. Explicou S. Fong, como as árvores de algodão não. E aquela? Liu YMNG apontou para um arbusto de mais de 1 metro. Era uma arvorezinha com folhas grandes em forma de coração, coberta de pequenos espinhos como agulhas. Tinha frutos rosados pendendo delicados, belos e tentadores. S. Fong olhou e sua boca se contraiu, tão rápido para contradizê-lo. É venenosa. Liu YMNG piscou, seus longos cílios tremulando. Impossível, tanta sorte. Recuou apressada alguns passos, afastando-se da arvorezinha de folhas em coração. Que planta é? Perguntou primeiro Liu Tu, ao notar que não conhecia. Golden Book, conhece? Perguntou S. Fong suavemente. Liu Tu franziu a testa, abaixou a cabeça e pensou, parece familiar. S. Fong franziu a testa e explicou, Golden Book, uma planta extremamente venenosa, reconhecida como uma das mais mortais do mundo. Ah, Jinpi, lembro. Liu Tu se deu conta, tinha visto em um documentário mas não recordou de imediato. O Jinpi parecia inofensivo, até comum, mas na verdade era perigosíssimo. Seu veneno podia matar facilmente um cavalo forte. Para profissões como guardas florestais ou lenhadores era uma ameaça oculta. O veneno está naqueles pelinhos? Perguntou curiosa Liu YMNG, sim. Liu Tu assentiu. Com apenas roçá-los, eles atravessam a pele e deixam o veneno dentro. Os pelinhos do Jinpi são letais, ser picado é mortal. Mesmo sobrevivendo, a pessoa sofreria meses de dor intensa, e anos depois poderia reaparecer. Liu Tu acrescentou, sem tratamento imediato haverá choque e até morte. Que medo! As garotas recuaram mais. Por quê? Será que libera gás tóxico? Perguntou nervosa Van An. Tapou boca e nariz,
Depois se soltou da mão de Sfon para cobrir também seu rosto. M. Se é venenosa, por que não corremos? Disse Liu Ymmng tapando a boca, seus olhos cheios de dúvida. Liu Tu também estava confusa, nunca ouvirá que diante de um Jinpe era preciso prender a respiração. Sfon afastou a mão da jovem e explicou, não solta gás, mas os pelinhos flutuam no ar, se entrarem na boca ou nariz causam coceira, espirros, sangramento nasal. A esta distância estamos bem? Van baixou a mão. Não se preocupe, basta não se aproximar nem respirar fundo. Sfon acariciou a cabeça da jovem, seu gesto aqueceu seu coração. Ainda bem. Van suspirou aliviada, mas ainda o puxou mais para longe. Muito perigoso, já não ouso sair. Liu Ymmng ainda tremia, por sorte não tinha tocado os frutos rosados. Se Sfon não estiver, você também não saia. Liu Tu advertiu a irmã. Liu Ymmng assentiu sinceramente, sim, penso mesmo. Devíamos ter olhado o almanaque. Yantan Ngc disse com seriedade. Suspeito que hoje não caçaremos nada. Van olhou para Sfon. Não se preocupem, comigo aqui não há problema. Sfon bateu no peito confiante. Sfon sorriu de lado. Então vá você primeiro. Liu Ymmng fez bico, a floresta ainda intimidava. Vamos. Sfon segurou a mão da jovem e seguiu em frente. Capítulo 875. Quanto mais velho, mais resistente. Embora seus lábios ainda estivessem rachados e secos, em comparação com a noite anterior já estavam muito melhores, o orvalho da manhã aliviou sua sede. Zanzi olhou para a panela de ferro cheia de ervas murchas e suspirou cansado. Pai, o que fazemos agora? O orvalho da manhã não foi suficiente para matar a sede, então como haveria água para preparar o café da manhã? Espere mais um pouco, talvez venha um javali. Zancon olhava ao longe onde a armadilha ainda estava intacta. Falo do café da manhã, comer assim vai nos deixar doentes. Zanzi suspirou sem saída, sem água para lavar as ervas elas nunca ficariam limpas. Deixe-me pensar. Zancon franziu a testa, continuar assim não era a solução. Depois de refletir levantou a cabeça. Por que não procurar por aqui se há água? Por que não voltar ao acampamento? Perguntou Zanzi. É burro? Daqui ao acampamento leva mais de meio-dia. Zancon explicou. Por perto pode haver água, caso contrário o que beberiam os javalis? Faz sentido, mas os javalis também podem comer folhas e frutos para se hidratar. Zanzi respondeu sério. Vamos ou não? Zancon arqueou a sobrancelha encarando o filho. Zanzi se levantou, pegou o machado e a panela. Vamos. Sério, não aprenda tudo com sua mãe, você fala demais. Zancon ralhou. Zanzi olhou para o drone acima e disse, Mãe, o pai disse que você fala demais. A boca de Zancon se contraiu e ele bateu na cabeça do filho. Se me deixar tonto perderá um filho gênio. Zanzi reclamou. Zancon declarou sério, então sua mãe e eu teremos outro filho. Que olhar é esse? Seu pai ainda é muito forte. Dirigindo agora? A velocidade não parece alta. Ah, quanto mais velho, mais resistente. Eu consigo. Saiu da rota? Ei, ali tem uma galinha, pegue. Zancon ralhou. Pare de falar, use seu conhecimento para analisar onde é mais provável ter água. Não estudei exploração. Zanzi murmurou. O que disse? Zancon franziu o senho. Zanzi negou rápido, nada, só que este chão está mais úmido. Vamos por aqui. Está bem, tenha cuidado. Zancon alertou. Eu sei. Foram mais fundo na floresta, encontrando muitas pegadas de javali, sinal de que frequentavam a área. Devia ter trazido o arco longo. Zancon lamentou, havia deixado pensando que não precisava, sem saber que aqui veria javalis. Primeiro achemos água. Zanzi disse.
Seguiram as pegadas, felizmente o caminho não era difícil. Logo chegaram a uma encosta baixa com uma poça de meio metro, a água límpida descia da ladeira. Maravilha, o céu nunca fecha o caminho. Zanzi se alegrou, feliz por encontrar água limpa. Rápido, ferva a água e prepare o café da manhã. Zhang Quan apressou. Está bem, vou buscar lenha. Zanzi largou a panela, pronto para lavar as ervas. Não se afaste. Zhang Quan disse, levando o machado e saindo. Acenou sem olhar para trás. Zanzi olhou preocupado e depois continuou lavando as ervas longe da poça para não sujar. Ofegante, ofegante. Zhang Quan voltou exausto, largou a lenha e sentou-se. Pai, está bem? Perguntou Zanzi. Estou bem, não morto ainda. Rápido faça o café, estou faminto. Zhang Quan ergueu a mão e a deixou cair, exausto. Já vou. Zanzi trançou o capim seco, quebrou galhos, acendeu o fogo com pedras, montou um suporte e pendurou a panela. Precisamos comer carne ou o corpo não aguenta. Zhang Quan murmurou. Quer me matar? Sem ferver a água está cheia de bactérias, não sabe? Ah, esqueci. Zanzi riu. Clac, clac. Ele rapidamente mexeu a panela. Pai, aqui estão os achis. Zanzi entregou o achis e sopa quente. Ofegante, ofegante. Que alívio. Zhang Quan segurou a tigela de madeira, soprou, bebeu e logo se sentiu melhor. Zanzi também bebeu. Será que estou enganado, mas estas ervas estão boas. Você está só faminto demais. Zhang Quan respondeu. Talvez. Zanzi continuou comendo. Logo metade da panela se foi, até a sopa acabou. E agora? Zanzi perguntou limpando os dentes. Claro que vamos caçar javalis. Zhang Quan levantou-se com ânimo renovado. Está bem, vamos em frente. Zanzi suspirou. Capítulo 876. O cogumelo de Minun Pequi. Um som de farfalhar soou claramente. Sofong afastou os galhos com sua faca, revelando a cena atrás. Que lindo! Van An sorriu suavemente, seus olhos cheios de alegria. À frente dele se estendia um vasto prado, coberto de grama verde que mal chegava às panturrilhas. Sofong, olha, um coelho. Nugu Nuit viu rapidamente um coelho selvagem observando de longe. Com seu grito assustado, os coelhos correram para tocas próximas. O céu era azul profundo, sem uma nuvem. O que pretende? Todos a olharam curiosos. Vamos comer aqui ao ar livre? Liu Mon riu suavemente. Não caçamos? Perguntou Yantanok. Liu Mon respondeu logo. Claro, há coelhos aqui. Quer dizer caçar coelhos em vez de outra coisa? Yantanok franziu a testa, a ideia não era ruim. Não é ótimo? Todos estão cansados, vamos descansar um pouco. Ela cutucou Yantanok e olhou esperançosa para Sofong. Boa ideia, descansamos aqui. Sofong sorriu, caçar só precisava de presas. Então vou preparar o almoço. Van An disse alegre, ajudando-o a tirar a cesta de bambu. Vou buscar lenha. Liu Mon arregaçou as mangas e pediu a faca dele. Ele pensou que era melhor ir junto do que perder tempo se ela se perdesse. Vamos então. Seus olhos brilharam enquanto o seguia para o bosque. Este prado é maior que a colina pequena de antes. Liu Tu comentou, pensando em grandes herbívoros. Sim, mais longe, cruzando rios e colinas. Ela continuou cortando carne salgada e lavando ervas. Nugu Nuit pegou o arco de Liu Mon e chamou, Tanop, vamos caçar coelhos, talvez carne fresca. Está bem. Yantanok seguiu rápido. Não corram longe, irmãs. Van An gritou. Sabemos, ficaremos à vista. Nugu Nuit respondeu acenando. Vendo-as sair, Liu Tu sussurrou.
Se ficarmos aqui, chegaremos ao bosque de bordo açucarado à noite? Talvez. Van disse, sem saber a distância. Saberemos quando só Fong voltar. Liu Tu assentiu e voltou ao trabalho. Na floresta, só Fong e Liu Mon recolhiam lenha. Só Fong, comer aqui vai atrasar muito. Ela abraçou galhos e perguntou. Não, amanhã chegaremos ao bosque de bordo açucarado. Ele respondeu. E se não comermos? Ela insistiu. Se não houver presas, chegaremos esta noite. Se houver, será diferente. Ele explicou. Entendi, então sem pressa. Ela deu de ombros. Ao pegar galhos, viu cogumelos estranhos com gotas vermelhas como sangue. Ah, por que esses cogumelos têm tanto sangue? Ela exclamou. Só Fong se aproximou, rindo. Não é sangue, é líquido do cogumelo de Minun Pequi. Esse cogumelo tinha muitos nomes estranhos, a maioria ligados a sangue e líquidos. Muitos acreditavam que as gotas vinham de animais feridos. O nome combina com a aparência. Ela pensou, depois perguntou, é venenoso? Podemos comer. Não é venenoso, mas é amargo e ruim. Ele sorriu, sabia que ela só queria saber se podia comer. Embora assustador, era inofensivo, alguns o chamavam de dente do diabo. Amargo? Então deixa. Ela fez bico, parece ameixa açucarada com manteiga, mas amarga. Gulosa. Ele riu, beliscando sua bochecha. Leve alguns para sua irmã, ela vai gostar. Verdade. Ela corou, pegou os cogumelos e colocou na cesta. Carregando galhos, ele disse, vamos ao outro lado, pegamos mais e voltamos. Está bem. Leve de espírito, ela segurou sua mão. O que foi? Ele perguntou. Nada, só temo me perder. Ela sorriu. Perder-se aqui, você é um talento. Ele riu. Por que não? Lembra daquele tolo de cabelo verde? Ela brincou. Tolo de cabelo verde? Ele hesitou, depois entendeu, lembrando alguns episódios de anime na TV. Ele sorriu. Está bem. Eles passearam, recolheram bastante lenha e voltaram. Perto do prado, ela soltou sua mão, correu até a irmã e gritou, Irmã, adivinha o que trouxe? Imprudente, devagar. Só Fong gritou. Soltando os galhos, ele olhou ao longe, Nugutin Inuit e Yantanok estavam deitadas na grama, sem saber o que faziam. Capítulo 877, Procurando a Morte. Um cogumelo estranho, só Fong disse trazer para você ver. Liu Mon deixou a cesta de bambu, tirou-o de Minun Pequi. Por suas mãos trêmulas, o líquido vermelho se espalhou, parecia bolo de ameixa derretido. Ela fez bico e murmurou, ah, o sangue vazou, antes era bonito. Minun Pequi, eu conheço. Liu Tu pegou, parecia com o documentário. Liu Mon surpresa, então você conhece, irmã? Sim, vi em um documentário. Liu Tu assentiu. Bem, estude você, vou ver a irmã Nuit. Liu Mon se levantou e correu até duas garotas no campo. O que fazem elas? Perguntou Só Fong. Caçam coelhos selvagens, querem comida fresca. Van abriu os braços. Ele perguntou, sou uma grande estrela, pegaram algo? Quem é você? Nugutin Nuit Corada repreendeu. Yantanok levantou, sacudiu a grama, envergonhada, ainda não, os coelhos se escondem. Use fumaça para tirá-los. Só Fong tirou um fio de grama de seu cabelo. Muito trabalhoso, precisa achar capim seco. Yantanok tremeu, corada, sem se afastar. É verdade. Só Fong olhou ao redor, teria que ir à floresta. Nugutin Inuit apertou os lábios, roupas sujas, disse, deixa, não há coelhos. Ela olhou para ele, e agora? Vamos seguir, esperar saírem. Só Fong riu, há muitos jeitos de caçar. Está bem.
As três responderam, seguiram-no até Van. Van já havia colocado a panela de ferro, fervia a água para o almoço. Não pegaram? Perguntou surpresa, pois ele raramente falhava. Sim, depois tentamos de novo. Só Fong sentou, pôs arco e aljava ao lado. O que vamos comer? Liu Mon perguntou. Ensopado, legumes salteados. Van disse. Quer provar Idninum Pequi? Liu Tu ergueu, curiosa, quero saber o gosto. Só Fong disse que é amargo, não coma. Liu Mon inocente disse. Muito amargo, mas se quiser, asse. Ele falou suave. Quero provar, será mais amargo que o melão amargo. Liu Tu perguntou. Ele deu de ombros, não sei, só ouvi. Ela quebrou um galho limpo, lavou, atravessou o cogumelo. O cogumelo assou, líquido vermelho evaporou. A lenha estalou. Todos olharam, só ele vigiava a toca. Prove. Liu Mon instou. Oh. Liu Tu soprou, raspou o queimado. Não parece bom. Nugutin Inuit murmurou, cogumelo preto. Liu Tu engoliu, mordeu. Ela franziu a testa, rosto difícil, cuspiu. Pui. Muito amargo. Mostrou a língua, ainda amargo. Tão amargo? Liu Mon duvidou. Quer provar? Liu Tu ofereceu. Liu Mon fez careta, não quero. 5 minutos depois, também mostrou a língua, bebeu água. Não disse que não comeria. Ela olhou. Não é da sua conta. Liu Mon murmurou, a curiosidade a levou a provar. Se tivesse açúcar, ajudaria. Van riu. Verdade. Yantan nunca sentiu. Só Fong, não prova. Liu Mon mostrou a língua, voz enrolada. Ele riu e negou, não quero procurar a morte. Por que não me parou? Ela culpou. Liu Mon torceu a boca, lembrando que já colocará o cogumelo na boca antes dele falar. Todos riram, curiosidade mata o gato. Ao longe, coelhos brancos se erguiam, orelhas tremendo. Boa sorte, hoje teremos mais comida. Só Fong sorriu, levantou o arco. Calmo, disparou a flecha. Voxos. Diante do olhar surpreso de Yantan Nok, a flecha atingiu o coelho. Sentado e acertou. Ela boquiaberta, viu o coelho cair. Acertou, ótimo. Nugutin Inuit excitada correu. Já não parecia estrela, mas camponesa. Van olhou os legumes crus, sorriu, o almoço muda. Devemos mudar o sabor. Só Fong falou. Meu Deus! De repente, o grito de Yantan Nok soou. Capítulo 878. O que está perto? Uma flecha, 2 coelhos. Yantan Nok ergueu a flecha, com 2 coelhos nela. Ah! Liu Mon exclamou, olhando para Só Fong. Só Fong sorriu orgulhoso e disse, senta, é só operação básica. Esta cena merece nota máxima. Liu Mon levantou o polegar. Yantan Nok trouxe os coelhos e perguntou, Só Fong, como fez isso? Apenas um tiro normal, nada surpreendente. Só Fong disse, seu corpo instintivamente ajustou. Só Fong, para de se exibir. Liu Mon fez beicinho. Ah! Todos riram. Tosse, foi acaso. Só Fong tossiu e explicou, se os 2 coelhos não estivessem juntos, não conseguiria. Yantan Nok assentiu, com admiração. Penso, assamos eles. Van perguntou. Sim, lembrei que faz muito sem comer assado. Liu Mon sorriu. Deixe eu ajudar. Yantan Nok arregaçou as mangas, tirando os coelhos da flecha. Elas se ocuparam, umas preparando temperos, outras limpando.
Após mais de meia hora, os coelhos estavam limpos sobre o fogo. As garotas giraram os espetos, passando óleo. Crepitar! A pele ficou dourada, a gordura caiu na brasa chiando. Que cheiro bom, já sinto. Liu Mon engoliu saliva. Nugutin Inuit perguntou, já podemos comer? Precisa assar mais, matar germes e parasitas. Van negou. Não terá problema. Yantan Nok sussurrou. Melhor cautela, infecção é chata. Van olhou Sofong. Sim, só o hospital trata e pode espalhar. Sofong concordou. Liu Mon encolheu. Assustador, melhor assar mais. Ela lembrou a epidemia passada, ainda temendo. Perguntou. Ah, Sofong, a doença da família Zhao é contagiosa. Não, fique tranquila. Sofong disse suave. Então bom. Liu Mon suspirou. Depois de 10 minutos, os coelhos crocantes foram retirados. Que aroma, vou comer primeiro. Liu Mon pegou uma perna, quente, quente. M. Mordeu e murmurou, quente é saboroso. Ou. Van soprou e entregou uma perna a Sofong, aqui, quente é melhor. Você trabalhou duro, coma primeiro. Sofong pegou e colocou em sua boca. M. Ela corou, boca cheia. Crosta crocante, sabor divino. Liu Tu elogiou. Sim, carne fresca é bem melhor que salgada. Sofong elogiou, suculenta sob a pele. Van chupou o dedo, contente vendo todos comer. Logo, comeram tudo, só ossos sobraram. E Liu Mon arrotou, ainda insatisfeita. Outro seria bom. Chupou o dedo. Não está cheia? Van perguntou. Liu Tu olhou fria, arrotou, como não cheia? Só 8 partes cheia, talvez Van não. Liu Mon perguntou. Coma mais, ainda cresce. Sofong mimou, sabia seu apetite pequeno. Ainda não cheia? Nugutin Inuit limpou a boca, cílios tremendo. Ela já estava satisfeita. Estou cheia. Yantan Nok levantou a mão. Hehe, eu também. Liu Mon sorriu. Liu Tu disse suave, eu também. Certo. Responderam, limpando. Sofong parou, olhando para a mata. Sofong, o que houve? Van perguntou. Acho que pode ter mais comida hoje. Sofong murmurou, preparando o arco. Yantan Nok fez o mesmo, pronta. Liu Mon reagiu, ao lado dele. Não seja imprudente. Sofong alertou, só ouviu algo perto. Certo. Responderam baixo. Farfalhar. Os arbustos distantes se moveram. Capítulo 879, Um dia azarado. O som de farfalhar ecoou, os arbustos balançaram. Após um instante, uma figura familiar surgiu, um enorme urso saiu da moita, erguendo-se e encarando o grupo de Sifong. Urso! As mulheres gritaram, rostos tensos. Urso! Sifong franziu a testa, sem se virar perguntou, ainda querem comer carne de urso? Ah, sinceramente não. Liu Mng fez beicinho, ergueu o arco, carne de urso não era saborosa e era difícil de preparar. Van balançou a cabeça suavemente, eu também não quero, carne de urso sem preparo especial não é nada boa. Ninguém quer. Ele os olhou, todos balançavam a cabeça, baixou o arco e suspirou, então não matarei este urso. Ele não vai atacar. Liu Mng ainda desconfiada, mantendo o arco em punho. Somos muitos, ele não ousará. Respondeu firme. Mesmo? Yantan Ngc preocupada. Sim. Ele assentiu, se ousasse, talvez acabassem comendo carne de urso. Ainda não saiu. Nugutin Ingit se escondeu atrás dele, voz trêmula.
Liu Ymng cutucou-o, brincando, e se criássemos? Você o alimentaria todos os dias? Seus lábios tremeram. Se criassem tudo, o acampamento viraria zoológico. Ah, melhor não. Eu não aguentaria um tapa dele. Ela ergueu a mão em rendição. Lembrava que um golpe de urso podia esmagar um crânio. S. Fong, logo vamos atravessar. Van An com o cesto pequeno perguntou. Sim, logo além do urso. Respondeu. Van An preocupada, mas o urso ainda está lá. Então vamos espantá-lo. Ele disse calmamente. O arco soou, uma flecha voou e caiu perto das patas do urso. Rugido. O animal bramou. Ele franziu a testa, disparou outra flecha, que caiu de novo perto das patas. Desta vez fugiu assustado. Van An o viu desaparecer na mata, suspirou, finalmente foi. Nugu Tinguit deu-lhe palmadinhas, sorriu. Não se preocupe, mesmo que não fosse, S. Fong poderia derrotá-lo. Ah, melhor matar menos ursos, nem gostamos de comer. Ele riu. Estranho, por que o urso veio? Yantan Ng se questionou. Ele olhou o prado, murmurou, porque aqui estava a presa dele. Com razão. Ela assentiu, veio caçar mas encontrou gente. Já recolheram tudo? Perguntou. Sim, pronto. Van assentiu. Ele carregou o cesto mais pesado, segurou a mão da jovem e caminhou para onde o urso fugiu. Espero que não volte. Liu Ymng murmurou. Diferente, ele andava relaxado, como em seu jardim, de mãos dadas. Entraram na floresta, mudaram rumo ao riacho, pretendiam chegar ao bosque de Bordo e sugar Maple. Caçar ou não dependeria do acaso. Se ficassem no prado, talvez aparecessem herbívoros. Desta vez não voltaremos de mãos vazias? Ela murmurou. Hoje é só o primeiro dia, sem pressa. Respondeu. Ela suspirou. Tomara encontremos presa no caminho. Ele sorriu. Conhecia bem a sorte. Rezou em silêncio. Se funcionasse ou não viriam. Enquanto isso, pai e filho TRNG ainda esperavam. Pai, desista, o javali não virá. TRNG-CHP aconselhou. Espere mais. TRNG-Toan insistiu. Seu filho suspirou, se esperarmos, escurecerá, não voltaremos ao acampamento. Ele olhou o céu, o sol se punha, faltavam menos de 4 horas. Seu rosto endureceu, ainda queria resistir, talvez o javali aparecesse. Pai. Ele chamou. Vamos, voltemos. O homem suspirou, largando o arco. Não vai levar? Perguntou. Inútil, voltaremos depois. Ele se espreguiçou. Claro, não desistirei fácil. Disse firme. Seu filho ergueu machado e panela, resignado. Está bem, vamos antes de escurecer. Preocupava-se se os sacos de dormir no acampamento ainda estavam lá. Sim. Ele respondeu breve, olhou a armadilha e suspirou antes de sair. O filho seguiu, animando. Pai, talvez vejamos outras armadilhas, quem sabe pegamos algo. Seguiu atrás, rezando que alguma tivesse presa. A mais próxima estava a quase 2 horas. O tempo passou, depois de 2 horas chegaram, mas decepcionante, estava vazia. Já que viemos, vejamos outra. O pai suspirou. Está bem. O filho aceitou. Naquele dia, o azar continuou, as armadilhas estavam vazias, apenas colheram ervas silvestres. Basta, vamos descansar, amanhã tentamos em outro lugar. Suspirou. Capítulo 880. Uma leve sensação de pânico. Crepitar. Junto ao riacho, as chamas ardiam, troncos recém-acesos. Só Fong, quanto tempo mais amanhã? Van An mexia a panela de carne salgada, preparando o jantar. Está bem, até a noite deveremos chegar ao acampamento. Ela suspirou aliviada.
O grupo deixou o prado e seguiu para o riacho, sem encontrar presas nem perigos, chegando antes do anoitecer. Sofong abraçou os joelhos, inclinou a cabeça e sorriu, com tanta pressa de voltar. Não muito, só temo que o Noke e a irmã Vidin não se acostumem. Van An balançou a cabeça. Parece difícil. Liu Y tu lembrou quando te Vidin cozinhou, quase a mandando embora com uma mordida. Não se preocupe, e o Noke sabe pratos simples. Yantan Noke disse suave. Melhor deixar o Noke cozinhar. Nugu Tin Nuit franziu os lábios. Se fosse Tvidin, esta noite só vento frio. Já avisei, não se preocupe. Yantan Noke falou doce. Amanhã ainda precisamos de seiva para açúcar. O tempo será curto, melhor voltar depois. Sofong olhou a jovem, depois o grupo. Como quiser. Van An sorriu e assentiu. Não me importo. Liu Y Mon riu. Eu também. Liu Y tu assentiu. Yantan Noke apertou os lábios e disse, com a irmã Vidin não me preocupo. Só temo que Vidin perca um dia de treino. Nugu Tin Nuit brincou. Estará bem. Ela deu de ombros, adicionando lenha. Em outro lugar, na cabana do acampamento. Yan Yunuk encostou-se à janela, olhos no bosque negro, sem luz. O que estarão fazendo? Murmurou. Tvidin, cabelo ainda molhado, aproximou-se. O que comeremos hoje? Ensopado e verduras silvestres fritas. Yunuk virou-se, sorrindo suave. Certo. Tvidin parou e depois disse, está bem. Irmã, deixe-me cozinhar. Yunuk disse apressada. Não precisa. Tvidin calma, só duas não deixaria a menina cozinhar. Mas, irmã, sabe cozinhar? Yunuk perguntou. Já cozinhei. Tvidin olhou-a, sincera, você não. Yunuk sem palavras, aquele ensopado contava? Pensou, irmã, aprendi com Van An, deixe-me tentar. Sente-se. Tvidin disse, acendendo a tocha. Está bem. Yunuk fez beicinho mas sentou, olhos no fogão. Tvidin parou, cortou carne salgada em pedaços de um dedo. Irmã, corte mais fino, cozinha rápido e fica melhor. Yunuk lembrou. Fel. Ela suspirou. Tvidin terminou, deixou a faca, lavou verduras. Yunuk olhou suas costas, inquieta. O jantar seria desastre? Clac. Água ferveu na panela, Tvidin voltou, pôs carne, tampou. Fritar verduras. Ela olhou folhas, recordou passos, planejou fritar enquanto cozinhava. Irmã, sabe fritar? Yunuk preocupada. Sim. Tvidin assentiu. Se não, posso. Yunuk tentou mais uma vez. Não precisa. Tvidin respondeu curta. Pôs panela, derramou óleo. Irmã, ainda não quente, e óleo demais. Yunuk alertou. Tvidin parou, rosto sereno, não importa. Yunuk torceu lábios, noite seria oleosa. Quando aqueceu, óleo borbulhou, fumaça subiu. Dengue. Verduras caíram, água no óleo estalou, ela pressionou, depois virou. Yunuk ansiosa, ficaria bom sem gengibre? Minutos depois, Tvidin serviu verduras. Você pôs sal? Yunuk perguntou. Tvidin parou, franzindo a testa, incerta. Então voltou à panela, acrescentou sal e mexeu. Yunuk totalmente rendida, sem contar silêncios. Dengue. Yunuk olhou o prato, engoliu saliva, rindo e temendo. Irmã, voltem amanhã. Rezou. Na transmissão, espectadores riram. Haha, Yunuk desistiu. Deusa não sabe cozinhar, preocupação em vão. Que Yunuk fique marcada para sempre. Certamente grande.